Salve, salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai estar comentando um pouco mais sobre Burst of Destiny. Essa aqui é uma das coleções que se provou uma das mais impactantes do ano de 2021, introduzindo dois arquétipos no competitivo do jogo, sendo um deles o Xiangdian, o arquétipo de Wyrm Synchro, basicamente o Zodiac de Synchro, que já tem vários vídeos comentando dele aqui no canal, e Flanderize, que provavelmente vai ser um dos vídeos que vai sair depois desse, uns dicas de investimento. Dentre dois arquétipos metas e tantas cartas boas como o Destiny Hero Destroy Phoenix Enforcer, a gente ganhou uma carta para os decks de controle. A gente ganhou um deck controle, sendo o Flanderize, um deck mid-range, sendo o Xiangdian, um suporte basicamente para os decks de combo e para os mid-ranges, que é o Destroy Phoenix Enforcer, que é o novo dragão, mas a gente ganhou também um suporte para os decks de controle, sendo King of Sky Prison. Essa carta que muda tanto a dinâmica do deck, principalmente o deck de Eldritch, que ele que estava na margem do competitivo, na margem do meta, indo em Tier 2, um Tier 2, querendo ser 1.5, mas muito pro Tier 2. Isso pro final do formato passado. Ele estava sendo bem esquecido e bem deixado de lado. A existência meramente dessa carta trouxe ele de volta pro meta, porque agora que todos os decks combo, controle e midrange sabem que essa carta existe, ela faz com que muitas cartas que antes eram standard, elas passem a ser trocadas ou passem a ser escolhas mais perigosas para você usar em Game 1, Game 2, Game 3, main DK, side A. Usar essas cartas passa a ser um pouco mais perigoso e passa a ser punitivo em certo nível. Certo, hoje a gente vai estar discutindo, eu vou estar introduzindo essa carta e falando um pouco, dando um meta report sobre o impacto que King of Sky Prison teve no competitivo. Certo? Então acompanha que o tema do vídeo de hoje é esse. Antes de mais nada, a gente precisa ler o texto dessa carta. Caso você não tenha visto o meu vídeo de reação, é de longe o vídeo de reação à carta mais absurdo que eu tenho. Certo? Literalmente, eu li o texto dessa carta, eu dei um berro absurdo, e eu acho que se você não conhece ela, você vai também achar o texto dela minimamente curioso. Acompanha aqui comigo. Durante a sua fase principal, você pode revelar essa carta da sua mão, até o final do turno do seu oponente. O que isso quer dizer? Você vai dar efeito, vai revelar ela, e ela vai ficar virada para o seu oponente, vai ficar revelada. E se você o fizer, enquanto essa carta está revelada por esse efeito, cartas viradas para baixo não podem ser destruídas por efeitos de cartas. Isso aqui é o efeito que muda a dinâmica do side deck contra o Eldritch. O que acontece? O simples fato dessa carta existir simplesmente inutiliza cartas como Lightning Storm, Feather Duster, Twin Twister, Mystical Space Typhoon, e você passa a ser obrigado, mais ou menos assim, a rodar Cosmic Cyclone, Evenly Matched, e como vocês podem analisar nessa própria decklist que eu tô jogando aqui, é uma decklist depois que essa carta já se provou meio que standard no Eldritch 40 cartas, e você vê que o side dele é bem interessante. Ele usa Feather Duster, mas ele usa também a Cosmic Cyclone. Os japoneses, né, e a mania deles de colocar o on-off de side deck, eu não sei porquê. Mas uma coisa bem standard que se mostrou foi o Eldritch usando Evenly Matched contra o próprio Eldritch. Isso aqui é uma decklist de torneio, uma decklist que topou torneio, que já depois que o Eldritch se provou um Tier 1 novamente. Que se provou um Tier 1, 1.5 novamente. Então, você já vê o impacto dentro dessa própria decklist. Porque eu vou mostrar algumas outras decklists para vocês, mostrando que a Lightning Storm ela ainda existe. Tem alguns decks que eles não podem se dar o luxo de rodar Evenly Matched, por exemplo. E que a Cosmic Cyclone ela se prova não ser impactante o suficiente. Mas o simples fato do Sky Prison ter esse primeiro efeito faz com que cartas de destruição se tornem bem menos aplicáveis e você dar hard draw disso aqui faz com que o seu oponente ter sideado errado, ter feito o metacall errado, talvez, possa ser bem mais punitivo, e uma carta antes que era tão normal e tão standard de sendo usada 3 cópias no side, que é a Lightning Storm, se mostra então uma carta mais controversa de você escolher colocar no seu side deck ou não. Antigamente era ok, você falava, vou montar side, colocar Lightning Storm e é isso aí, vou ganhar. Mas agora que essa carta existe, você não sabe se você vai ganhar. Se ele vê essa carta, você perde. Se ele não vê essa carta, você ganha. E esse primeiro efeito é bem complicado. Mas se esse primeiro efeito, se eu fosse esse primeiro efeito, a carta ela seria ok.
talvez não fosse nem tão usada, porque não tem maneiras eficientes de você buscar ela. Mas só que ela tem uma sinergia com o segundo efeito, que é muito mais interessante e muito mais aplicável dentro do Eldritch. E eu vou mostrar aqui pra vocês. O segundo efeito lista o seguinte: se uma carta é virada para baixo, mas de uma armadilha é ativada, isso em ambos os lados do campo. Se uma carta virada para baixo, mas de uma armadilha é ativada, exceto durante a etapa de dano, você pode dar Special Summon dessa carta da sua mão. Então, se esse efeito foi ativado enquanto essa carta estava revelada na sua mão, você pode setar uma magia ou armadilha diretamente do seu deck, mas bana durante a fase final do próximo turno. Você só pode usar um dos efeitos de King of Sky Prison por turno e uma vez só naquele turno. Então, em japonês, eu costumo chamar esse efeito de Dzureka, que é o texto que a gente usa para falar que você só pode usar um dos dois efeitos por turno. É assim que a Konami decidiu frear essa staple poderosa. É com um freio que a gente já está acostumado. Você só pode usar um dos dois efeitos por turno. Você só pode usar ou o efeito de revelar e proteger, ou o efeito de descer e setar uma carta. E de descer, na verdade, né? Porque você só vai setar uma carta se ele estava revelado. Então, para deixar mais simples de você entender qual é a dinâmica, você vai começar com o Eldritch, vai setar ali 1, 2, 3 cartas, dá efeito do King of Sky Prison, revelar. Ele vai ficar revelado até o final do turno do seu oponente. Então você vai passar o turno pro seu oponente com ele revelado, ele vai proteger as suas Spell Traps de destruição. E, por exemplo, você seta nessa decklist, você seta uma Strike, uma Sanguine e uma Conquistador. Você vai lá, dá a Strike e para o turno do cara, e na end phase, então, você vira a Sanguine vem, traz o seu Golden Lord, e na resolução, você vai poder dar o seu King of Sky Prison, setando literalmente qualquer Spell e Trap do seu deck. Isso é muito e muito forte. Isso é muito e muito forte, mas só que tem uma limitação interessante, que é justamente o fato de a carta que você setar, ela ser banida na end phase do próximo turno. Ou seja, o que a Konami fez com isso? Ela fez com que trazer Floodgates, trazer uma Skill Drain ou uma Imperial Order seja forte, porque isso aqui pode trazer essas cartas, porém elas só vão ser aplicáveis diretamente durante um único turno. E talvez isso não seja impactante o bastante. Muito do que as pessoas fazem aqui, ao invés de trazer interações e Floodgate, que pode não ser tão eficiente assim, porque ela vai durar um turno só no campo, você continua ciclando o seu recurso. Ele, além de proteger as suas cartas, ele é um beat stick de 3.000 pontos de ataque, o que ajuda o Eldritch a finalizar jogos um pouco mais fácil. Você também consegue, então, ciclar recurso. Por exemplo, ele vai poder alinhar mãos um pouquinho esquisitas para você. Você vai comprar muita interação, mas não vai ver tantas cartas de Eldritch. Aí você pode então buscar uma Sanguine para começar a fazer a roda do Eldritch girar no seu deck. Ou você pode setar, por exemplo, precisando fazer mais vantagem, você seta então um Pot of Extravagância, um Pot of Prosperidade. E cara, isso é muito forte. Ou você pode, por exemplo, setar uma Cursed Eldland, buscar o que você precisa, dar o efeito do Golden Lord e ela não vai ser banida, você vai tirar o valor máximo da carta. Por isso que, apesar dessa carta ser muito boa e ela ter colocado o Eldritch de volta no radar da alta tier do competitivo, ela não está sendo usada por outros decks, por exemplo, o Code Talker. O Code Talker, ele é um deck que ele é muito baseado em monstros. E se você analisar bem mesmo o Code Talker, não tem tantas Spell e Traps que faça sentido você setar elas no turno 3 ou no turno 4. Porque, querendo ou não, esse é o valor máximo que você vai tirar do seu King of Sky Prison. Você vai tirar o valor de proteção, ok, mas se o seu deck ele não seta tantas cartas assim, você não tem um valor de proteção tão grande. Será que vale a pena mesmo você colocar uma carta que é one-off, uma one-off, two-off, three-off no seu deck, que você vai ter que dar hard draw para proteger de interação pós-side e que vai setar uma carta que vai ciclar recurso para você? Você geralmente ganha mais valor nisso se o seu deck é um Eldritch. Por isso que pra mim, cara, essa carta só faltou estar escrito Eldritch of the Sky Prison, na verdade. Porque ela é um suporte perfeito
pro Eldritch se proteger de cartas de side deck, obrigando os decks midrange control a irem para coisas como Evenly Matched, caso o Eldritch suba na roda do competitivo. Mas muitos decks eu vou estar passando aí pra vocês, Traptrix, Frog, são decks mais periféricos, assim, que podem tirar um uso interessante dessa carta. Mas ela é tão boa no Eldritch, justamente por você tirar o valor das cartas no Grave também, certo? Você vai ver um recurso que ele é 2 vezes recurso. Você seta uma Sanguine que gera um Golden Lord, que mais pra frente vai gerar uma Golden Land. Já o nosso querido Code Talker, que é o outro deck de trap mais forte do formato, ele acaba que ele não tem tanto valor assim, porque você tem que analisar as mãos ideais que você quer ver na sua mão. Você quer ver, por exemplo, 1 a 2 monstros, geralmente 2, você quer ver uma Normal Summon e um dos Colders, para você jogar por cima de interação. Você, por exemplo, dá normal da debug, o cara é obrigado a gastar Ash Blossom dele, porque se ele não gastar, ele leva a counter setada, e é bem pior você levar a counter setada. Mas aí você pune ele dando um Generator ou um Coder, porque aí você vai fazer a jogada do mesmo jeito, ou você vai pro seu Hit Soul, que vai comprar 2 cartas, literalmente vai ser um Pot of Greed, que no turno seguinte vai virar um Access Code. Então, as mãos ideais são mãos mistas. Você quer ver monstros, hand traps e traps. Ele é quase um mid-range, só que ele é bem mais focado no aspecto controle, por depender bastante de carta rosa. Um King of Sky Prison, além dele não ser Cyberse, né? Você não tem muitas coisas para linkar o seu querido King of Sky Prison aqui. Fora isso, o que você vai setar exatamente com o King of Sky Prison? Uma Desires? Você realmente quer setar essa Desires? Você precisa setar essa Desires? O quão impactante é? Você vai setar Signet Mining? Não são todas as decklists de Coder que usam Mining. Nem sempre Mining é uma boa meta-call, principalmente por Thunder Dragon existir. Então você tem que analisar todos esses fatores. O quão impactante é você se proteger, certo? Por exemplo, o Code Talker, ele é um quase mid-range. Por que eu falo isso? Porque ele tem um aspecto monstro do deck que você tem que ficar atento, porque ele vai fazer interação em forma de Spell Trap usando os monstros, mas ele também usa os monstros como para agressivar, para fazer monstros grandes que vão finalizar o jogo para você, ou continuar fazendo vantagem com o seu Hit Soul, comprando interações em forma de hand trap. Então ele tem importância na mesa, ele tem importância na mão, e ele tem importância na back row. Você tem que se importar com todos esses fatores do Code Talker. Essa lista aqui ela não é ideal, é uma lista minha de vários meses atrás, mas é um pouquinho só para ilustrar para vocês, certo? O que eu tô querendo dizer com isso tudo? O King of Sky Prison, ele acaba sendo uma carta muito boa para decks exclusivamente de rosa, ou para decks que dependem muito de rosa e tenham cartas rosa em forma de vantagem e que possam gerar recurso e continuar girando a rodinha do seu deck para você. Ele é uma carta excelente. Eu vou estar de novo passando algumas decklists de outros decks que testaram, mas não foram tão bem. Outro aspecto interessante do Eldritch pra gente analisar é que builds de 60 cartas de Eldritch que ainda existem aqui escolhem, por exemplo, não rodar o King of Sky Prison ou colocar ele no side, porque isso aqui é uma variante bem comum do Eldritch, na verdade, um Zombie World Eldritch de 60 cartas, porque vale muito mais a pena você baitar com cartas muito fortes como Reasoning e a Grass. Então, esse é o Metacall de hoje que eu tenho pra vocês. Eu espero que eu tenha conseguido falar direitinho sobre essa carta, que é uma carta muito impactante, uma carta muito forte, mas que provavelmente pra vocês aí, pelos decks controles terem uma emergência bem mais baixa, vocês não vão vê-la com tanta frequência. Mas, com certeza é uma carta que você deve saber, porque se você gosta de jogar de controle, Traptrix, Cold Trap, o próprio Salamangreat com versões com mais trap, talvez seja uma carta que você queira testar, certo? Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like aí embaixo e deixa os seus temas para vídeo, deixa suas sugestões aí embaixo, que é sempre bom ler e ver o feedback de vocês, certo? Deus abençoe a todos vocês. Griômio vazando.